Vamos lá. Como você já deve ter percebido, esse curso tem a intenção de lidar com as angústias mais íntimas de vocês em relação ao tema de pesquisa e ao projeto de pesquisa. E eu acho que uma dessas angústias que produz, enfim, que inquieta vocês, tem a ver com eu tenho um bom referencial um bom referencial teórico, qual teoria eu devo utilizar para dar sentido aos meus dados, será que eu já achei meu referencial teórico, onde eu procuro meu referencial teórico, onde ele mora, será que ele já nasceu, será que eu tenho que criar uma teoria só para mim, e por aí vai. Isso tem a ver com o fato de que nas ciências humanas, de modo geral, existe um certo fetiche da teoria, é, que acaba funcionando como um elemento distintivo da narrativa da sociologia, das ciências humanas sobre o real, em relação a outras narrativas válidas sobre a realidade social. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando isso, olha, é a teoria que vai me diferenciar de um jornalista, é a teoria que vai me diferenciar de um literato, é a teoria que vai permitir que eu não apenas descreva o que eu estou vendo, que vai me diferenciar em relação ao senso comum, etc. Eu já quero dizer de saída que eu acho que a gente tem que romper um pouco com esse fetiche da teoria. Eu acho que teoria deve ser entendido como algo muito mais humilde do que esse elemento distintivo. Mas, de modo geral, acho que tem já um primeiro problema relacionado a isso, que é o fato de que teoria é um termo muito polissêmico e quer dizer muitas coisas diferentes. Então, você vê as pessoas falando da teoria como sinônimo de bibliografia, de revisão bibliográfica da bibliografia com a qual eu estou dialogando. As pessoas usam muito teoria como hipótese de pesquisa. Então, a minha teoria de que há tal coisa é quase sinônimo de hipótese. As pessoas usam muito teoria no sentido de modelo analítico. Então, eu estou partindo do modelo de regressão logística e que tem determinadas pressuposições e que tem a ver com a teoria de não sei quem. E as pessoas usam também teoria no sentido de conclusão. Né? Eu concluí na tese tal coisa, por isso é a minha teoria. Uma conversão da hipótese em algo que é possível, provável, em algo que é verdadeiro. Eu acho que para a gente, enfim, deslindar ou diferenciar melhor esses conceitos do que é teoria, a gente tem que analisar um elemento mais básico do que compõe uma teoria, que é justamente um conceito, ou um conjunto de conceitos. Então, imagino que todo mundo deva ter vivido algum momento em que o orientador, ou parecerista, ou banca, sei lá quem seja, demandou um pouco mais de rigor conceitual. Mas eu acho curioso o fato de que um dos conceitos mais difíceis de serem definidos em qualquer ciências humanas ou em qualquer ciência de modo geral é o conceito de conceito. Então as pessoas trabalham para tentar definir os seus conceitos, mas a própria definição do que vem a ser um conceito escapa às pessoas. Isso gera alguns problemas, né? A gente já discutiu isso na outra aula, mas isso gera, eu acho, pessoas que confundem palavras ou termos odiernos com conceitos, ou seja, toda palavra teria uma grife, então é aquela pessoa que fala assim, o Estado, cita Weber, acredita, cita William James, a noção de crença, que cita o conceito de que eu não sei qual é, ou seja, acha que toda palavra é um conceito. E no outro polo, aquele escritor ou aquele acadêmico que não cita ninguém, que acha que tudo que ele escreve nasceu dele e não existem conceitos. Eu, evidentemente, aqui não quero participar desse debate filosófico sobre o conceito de conceito, mas, em última análise, eu acho que é relativamente simples a gente entender o papel de um conceito no processo de escrita acadêmica. É, e aí a gente vai passar agora para o nosso slideshow. Então, vamos tentar aqui selecionar o slideshow. Laís, você consegue ver o slideshow? Tá tudo certo?
Use o som, por favor. Oi, tá aparecendo aqui para Tá mim. ótimo, obrigado. Bom, teoria e conceitos, modos de usar. Essa foto é uma referência mítica e memética a um debate que já viralizou umas 25 vezes na história recente da internet, que é o debate sobre a diferença entre samba e pagode, protagonizado pelo mito Zeca Pagodinho, no programa João 11:30, já muito antigo. É uma piada, mas eu acho que eu quero voltar nela no final, mas eu acho que ela ajuda a gente a pensar a diferença entre palavra e conceito e como distinções de significado entre palavras são muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, entender por que elas são difíceis e por que eventualmente, elas têm de ser feitas. De modo geral, um conceito, ou mesmo uma ideia, ela costuma ser valorizada no mundo acadêmico pela sua clareza, mas nem sempre é claro o que faz a clareza de uma ideia. Eu acho que uma noção que ajuda a pensar isso vem do Charles Peirce, que era um filósofo estadunidense, talvez um dos mais importantes filósofos estadunidenses, um dos criadores, ou uma das principais referências do chamado pragmatismo, e o Charles Peirce tinha essa compulsão por entender o que faz uma ideia clara. O que incomodava o Charles Peirce, que era filho, salvo engano, de um físico importante nos Estados Unidos, era o fato de que os debates acadêmicos nas ciências humanas, e especificamente na filosofia, eram debates intermináveis e que não tinham nenhum juiz para resolvê-lo. Na física, por exemplo, o juiz era o laboratório, era o experimento, era a demonstração, digamos assim. Então, se você deduzia de um debate acadêmico um determinado tipo de experimento, as pessoas iam lá, faziam aquele experimento e o resultado, digamos assim, resolvia, entre aspas, ou pelo menos temporariamente, aquele debate. E na filosofia, não. E o Charles Peirce acreditava que isso acontecia porque na filosofia as pessoas, o instrumento de trabalho é basicamente palavras e as ideias, e as ideias raramente são claras, e as palavras raramente têm um significado inequívoco. Então, enfim, eu não vou falar muito tempo disso, mas para o Peirce, uma ideia clara, ela é aquela que é capaz, que é definida de tal modo que ela pode ser distinguida de outras ideias adjacentes. Eu acho que isso fornece o primeiro início para uma reflexão sobre o que faz um conceito. Um conceito é basicamente um instrumento de comunicação, assim como as palavras. Mas as palavras que a gente usa no cotidiano, elas têm uma característica muito peculiar, que é a polissemia. Palavra todo mundo pode usar. E cada pessoa que utiliza uma determinada palavra pode adicionar novos significados a ela. Esses significados podem ser aceitos, podem se disseminar ou não. Isso é secundário aqui. Mas o fato é que palavras tendem a ser insubordinadas. Elas tendem a adquirir múltiplos significados. Quando a gente está tentando produzir um determinado diagnóstico, uma determinada análise sobre um elemento da realidade, torna-se fundamental controlar semanticamente essa polissemia. Para falar em termos mais banais, a gente sente a necessidade de controlar o significado que a palavra vai ter num determinado texto. O problema é que os significados não estão nas letrinhas impressas num determinado texto. O significado ele é oriundo de uma interpretação, de uma compreensão do leitor, que quando a gente escreve o texto, por definição, a gente não sabe quem vai ser. Então, a questão é como é que a gente vai garantir que uma palavra, ou que um determinado diagnóstico, uma determinada análise, vai ser entendida daquele modo que está na nossa cabeça, o que habita as nossas ideias. Isso é um problema da comunicação, um problema básico da comunicação. Como a gente garante que o que vai ser dito ou escrito por um emissor vai ser compreendido desse mesmo modo por um receptor. Mas em debates acadêmicos, ou dentro da universidade, ou se vocês preferirem científicos, isso se torna um problema mais fundamental. Então, um conceito, ou um processo de conceituação, busca, em termos muito genéricos, controlar a semântica, o significado de uma palavra. É isso que distingue palavra de conceito.
Então, no seu trabalho, você vai lidar, pelo menos eu espero, com muitas palavras, palavras que vão dizer várias coisas. Mas no seu trabalho, no trabalho de vocês, algumas dessas palavras vão dar mais margem à má compreensão e mais margem à polissemia. Se vocês querem ser compreendidos, um esforço de definição dessas palavras é o que a gente pode chamar de esforço de definição conceitual. Agora, outras palavras, a gigantesca maioria, ou seja, sei lá, 80% dos termos que você vai utilizar, não terão significados polêmicos, não terão tanta polissemia. Esses termos dispensam, digamos assim, investimentos conceituais. Então, eles são termos razoavelmente claros para o público que você está escrevendo e, portanto, não são conceitos. Isso pode parecer algo muito banal, mas isso é a nossa danação na escrita, ou seja, isso é que torna escrever academicamente muito difícil. A gente vai abordar isso na próxima aula, quando a gente estiver discutindo modelos de escrita. Bom, de onde vêm os conceitos? Conceitos são instrumentos linguísticos e eles vêm da linguagem. Então, o esforço de produção ou de conceituação de uma palavra, de um termo, ele tem a ver justamente com isso que eu acabei de dizer, a polissemia do uso corrente da linguagem. Então, você tem uma palavra, para usar um termo mais técnico, um significante. Significante nada mais é do que a palavra, né, descolada do seu significado. Você pode entender a palavra como um monte de letrinha junta, impressa num determinado lugar, ou você pode entender a palavra como um conjunto de sons que são emitidos por um ser humano. Ou por um papagaio, se vocês preferirem. E essa palavra se associa a diferentes significados que podem ser próximos, podem ser distantes, inclusive podem ser antagônicos. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas uma característica do uso da linguagem é que termos recorrentemente assumem significados antitéticos, significados contraditórios entre si. Adiantando, vamos pensar num termo como Estado. Estado é um termo que originalmente é empregado para entender um contexto social muito específico, que são as cidades-estados da Grécia Antiga. Nesse sentido, Estado tem a ver com um determinado tipo de organização humana, de organização social, para usar o termo social, que é um conceito bem difícil de ser definido no sentido muito genérico. Com a diferenciação das sociedades entre um Estado enquanto aparato mais repressivo ou de organização da sociedade, esse conceito passa a se referir ao oposto do que é a sociedade em determinado momento, ali, sobretudo no início, enfim, no século XIX, etc. Então, muitos autores utilizam Estado como sinônimo do que não é sociedade, do que é oposto à sociedade, do que visa controlar a sociedade. Para entrar numa discussão um pouco mais conceitual, se vocês pegarem, por exemplo, a definição de poder em Hannah Arendt, poder em Hannah Arendt é basicamente a capacidade de agir em conjunto, via discurso. Poder em Hannah Arendt, segundo ela própria, é o oposto de violência. Ou seja, para Hannah Arendt, ou o conceito de poder em Hannah Arendt, é o oposto de tudo aquilo que a gente entende naturalmente como poder. Eu vou voltar nesses exemplos, porque eu acho que eles são interessantes para entender a importância do trabalho de conceituação. Mas quando a gente conceitua algo, o que basicamente a gente quer fazer é produzir algum rigor no uso dessa linguagem ou controlar a polissemia das palavras, formulando um conceito. Pegando uma palavra e transformando ela num conceito, isolando os significados que ela pode assumir e relacionando esses significados a um significado específico, que, nesse exemplo, eu coloquei próximo do significado 3, mas o significado 3.1, porque a gente sempre quer dotar aquilo de um significado que é próprio de um significado já presente no senso comum ou no uso cotidiano da linguagem, mas tem algumas diferenciações. Então, de modo geral, se você sente necessidade de definir uma palavra para que seu argumento seja mais claro, provavelmente aquela palavra é um conceito. Agora, como é que se dá esse processo de definição dos conceitos? Em primeiro lugar, a gente está falando de instrumentos da linguagem. Então, palavras são elementos da linguagem, a gente está usando elas para esclarecer um argumento.
As palavras, elas assumem significados distintos, múltiplos, antagônicos, polissêmicos, no senso comum, no modo como as pessoas utilizam, etc. Para a gente comunicar o que a gente está dizendo, a gente estabelece uma distinção em relação ao uso dos conceitos no cotidiano. Então, embora tal palavra assuma vários significados, ou embora tal palavra assuma o significado A, eu quero dizer com essa palavra o significado B. Então, existe aí uma distinção entre a escrita acadêmica, que se pretende científica, e o significado que as palavras assumem na vida cotidiana. Mas, para fazer isso, eu dependo do uso de palavras que estão no uso cotidiano. Então, ao mesmo tempo que eu quero estabelecer uma distinção semântica, uma distinção de significado, eu sou obrigado a usar palavras que as pessoas compreendam. Eu não posso dizer assim, olha, eu não gosto do termo Estado, porque o termo Estado é muito polissêmico e as pessoas não conseguem definir bem o que é Estado. Então, eu vou chamar algo similar a isso de Estado de X3P2. E aí eu defino o meu conceito de X3P2. Alguma relação com a linguagem comum tem de existir. Então, o inferno da definição conceitual, e que vai descambar depois para a nossa discussão sobre teoria, vem do fato de que a gente utiliza as palavras da linguagem cotidiana como material, e a gente quer se distinguir da linguagem cotidiana quando a gente usa essas palavras, mas ao mesmo tempo a gente quer ser compreendido pelos usuários dessa linguagem cotidiana. Isso é complexo, mas isso cria duas grandes estratégias de definição conceitual. Essa distinção não é minha, é do Gabriel Tarde, sociólogo que foi importante nos primeiros passos da sociologia na França, foi um dos principais adversários do Durkheim, mas o Gabriel Tarde dizia o seguinte: só existem duas formas de você produzir conceitos. Uma forma é a ressignificação de uma determinada palavra. Então você pega uma palavra usual, Estado, poder, grupo, raça, gênero, trabalho, religião, o que vocês quiserem, ação, e vocês chegam a determinada conclusão em algum momento que aquela palavra é muito polissêmica e ela pode gerar problemas de interpretação do texto ou da exposição que você está escrevendo. Então você pega aquela palavra usual, aquele significante, e você... Eita, eu botei errado a ordem das coisas, mas tudo bem, vamos. E você adiciona a ela um significado específico. O que isso quer dizer na prática? Você transforma uma palavra em múltiplas palavras. Uma vez eu ouvi uma criança dando uma definição conceitual perfeita de dicionário. Dicionário é uma lista de palavras em que não foi isso, mas foi mais ou menos assim. Dicionário é uma lista de palavras que viram outras listas de palavras. Então é isso. Você abre um dicionário, lá você tem uma lista de palavras. Cada palavra nada mais é do que uma lista de palavras. Então você multiplica, reproduz as palavras para definir uma primeira palavra. Essa é uma estratégia de ressignificação dos termos. Então, olha, eu quero estudar a violência do Estado, ou eu quero estudar as políticas sociais do Estado. Mas o que você entende por Estado? Bom, eu entendo por Estado, sei lá, vou partir de uma definição mais simples, mais tradicional, aquela que está lá no Weber. Para mim, Estado é a comunidade que reivindica com êxito o uso do monopólio legítimo da violência num determinado território. Isso é um conceito de Estado. O que é isso? É uma palavra Estado transformada em outras 10. Por que isso? Porque as palavras, a gente acredita, têm a capacidade de estreitar significados. Existe uma outra estratégia possível. O problema dessa primeira estratégia de ressignificação é que, como eu já disse no início, o ser humano tem uma capacidade inesgotável de entender errado as coisas. E a gente tem uma capacidade inesgotável de explicar errado as coisas. Então, quando a gente usa uma palavra usual, a gente emprega uma palavra que já é utilizada no cotidiano, quando a gente fala ou escreve essa palavra, a mente dos leitores ou dos ouvintes já é habitada dos significados corriqueiros daquilo. Então, quando eu digo Estado, as pessoas já associam aquilo naturalmente a uma série de significados correntes. Quando eu tento ressignificar aquilo, a chance de eu fracassar é muito grande. Então, uma outra estratégia de formulação de conceitos possível é o uso de neologismos. Então, você pega uma palavra que não é usual, que é nova, eu esqueci de botar aspas, mas ela é relativamente nova. E aí
eu ofereço a ela um significado específico. Isso é relativamente comum. Muitos conceitos hoje que se transformaram em termos usuais no debate público ou no senso comum, começaram como neologismos, começaram como palavras novas. Por exemplo, hegemonia. Hegemonia, que é um conceito gramsciano, para falar justamente da relação entre Estado e sociedade em sociedades complexas, é um neologismo gramsciano. Se vocês preferirem, o Bourdieu, por exemplo, adorava fazer isso. Então, hábitos, doxa, ilúzio, sei lá, histereses, são todos neologismos, nesses exemplos que eu citei, vindos do latim, que ele utiliza para definir os conceitos dele. Por que ele faz isso? Como o próprio Bourdieu colocava, ele diz assim, o seguinte, o fazer sociológico implica a conquista do significado de uma palavra. Se você utiliza uma palavra de uso corrente, essa disputa, essa conquista do significado se torna muito difícil. Então é melhor a gente utilizar uma palavra que não é de uso corrente. Você pega uma palavra doxa e as pessoas se perguntam assim: que diabos é doxa? Nunca ouvi essa palavra. Latina, estranha. E aí você vai lá e define. Doxa tem a ver com os princípios básicos que estruturam um determinado ambiente social e que as pessoas acreditam ou têm uma relação controversa, mas todas se referem a essa doxa e por isso elas tendem a ser, mais ortodoxas, mais heterodoxas e por aí vai. Uma outra fonte de neologismo são as metáforas. O próprio Bourdieu tem vários conceitos que são metafóricos. O conceito de campo, por exemplo. Campo é uma palavra de uso cotidiano. A gente fala de campo para falar do ambiente rural, a gente fala de campo para falar de futebol, a gente fala de campo para falar do trabalho que a gente faz quando a gente sai na rua enquanto antropólogo ou etnógrafo, a gente usa campo, todo mundo sabe os sentidos usuais de campo. Mas você pode pegar a palavra campo, que é uma palavra usual, e utilizá-la em sentido metafórico, no sentido de que eu estou falando aqui em campo social, muito mais próximo do sentido utilizado pela noção de campo magnético da física. Eu não vou falar muito disso, mas basicamente existem esses dois modos de produzir conceitos. Ou você pega uma palavra, o seu significado usual, e trabalha em cima dele, ou você pega uma nova palavra, ou atribui uma palavra antiga um novo significado e trabalha em cima disso. Qual é a melhor estratégia para a formulação de conceitos, na minha opinião? Não sei. Eu tenho a minha predileta, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas o fato é que conquistar o significado de uma palavra que está no senso comum é uma tarefa fundamental e uma tarefa que será necessariamente fracassada sempre. E, de certo modo, é isso que faz a qualidade e a roda das descobertas acadêmicas girar. Se você trabalha com uma palavra usual, você tem um problema de que as pessoas vão pensar nos seus significados usuais. Se você trabalha com uma palavra nova, você tem um problema de que as pessoas não vão entender nada daquela palavra nova. Se você dota de significado uma palavra usual e você tenta trabalhar com significado corrente, você tende a ser mais compreendido. Mas, ao mesmo tempo, você tende a ser mais incompreendido também, porque as pessoas vão remeter aos significados que elas já têm na cabeça. Então, aquilo vai ficar misturado. Se você usa uma palavra nova, as pessoas vão se assustar mais e vão, talvez, te ler com mais atenção ou te ouvir com mais atenção para entender o que você quer dizer com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, aquele significado vai ter muita dificuldade de se fixar na mente das pessoas. Então, porque aquela palavra é completamente nova, aquele significado é completamente, ou quase completamente novo. Então, quase sempre as pessoas ficam entre uma ou outra estratégia. Se a gente pensar, por exemplo, até na ideia de doxa, por exemplo, ela não é completamente uma palavra nova, inventada do nada. Se retoma uma palavra do latim hábitos, por exemplo, que não é um conceito inventado pelo Bourdieu, está presente, por exemplo, em obras como Marcel Mauss, etc., mas é uma forma de, digamos assim, controlar semanticamente as palavras. Eu vou interromper a apresentação, espero que vocês estejam aí. Bom, quais são os dois problemas quando a gente tenta trabalhar com conceitos, ou reformular conceitos, ou formular conceitos, ou definir palavras?
Um problema é que a gente está buscando rigorosamente definir o significado de uma palavra, mas isso é rigorosamente impossível. Você consegue isso até uma determinada extensão. Você não consegue isso perfeitamente. Então, para voltar naquele exemplo um pouco anedótico que eu falei no início, você tem você tem dois problemas também polares na escrita acadêmica, que é, de um lado, as pessoas que têm uma compulsão pelo rigor conceitual. Então, elas sentem a necessidade de definir claramente o que cada conceito que elas estão utilizando quer dizer. Um exemplo disso, talvez o maior exemplo disso, ainda que seja um exemplo um pouco contraditório, é aquele texto Conceitos Básicos do Max Weber. Então ele diz assim, a sociologia é a ciência que se dedica ao estudo das relações sociais. O que é relação social? Relação social tem a ver com as ações sociais que são mutuamente referidas em seus sentidos. Tá. O que é a ação social mutuamente referida no seu sentido? A ação social mutuamente referida no seu sentido é um tipo de ação humana que é diferente à ação que não é social e que não é mutuamente referida no seu sentido. E aí ele vai definindo termo por termo do seu arcabouço teórico. O texto inteiro. Uma chatice gigantesca. Não gratuitamente, o Weber utilizava esse texto para ele se orientar no seu rigor conceitual nos seus textos. Ele não publicou esse texto em vida. Esse texto foi publicado pela Marianne Weber depois da morte do Weber. Mas o fato é, se você sente a necessidade de adotar um rigor conceitual enorme como esse, provavelmente o seu leitor vai dormir e vai perder o argumento antes que ele comece a ser enunciado. Então, você, antes de entrar na minha pesquisa, eu quero definir termos básicos. E aí você passa 250 páginas definindo os termos básicos da sua tese, do seu artigo. Do seu artigo não, porque nenhum artigo vai ter mais de 250 páginas. E aí, quando você chega na hora de enunciar as suas conclusões, aqueles conceitos já se perderam completamente. Então, eu acho que a compulsão pelo rigor conceitual, ela tem que ser um pouco dosada. O problema oposto a esse são as pessoas ou os escritores que não estão nem aí para nenhum rigor conceitual, para nenhuma definição conceitual. Então, todo mundo é capaz de me entender, eu estou usando palavras do cotidiano, não vou me preocupar em defini-las de modo muito claro. E aí, quando alguém pergunta assim, mas eu não entendi muito bem o seu conceito de não sei o quê, o seu conceito de ação, etc. Você diz assim, imagina, tá claro, é o que todo mundo entende por isso, etc. Esses textos quase nunca conseguem comunicar algo que seja diferente de uma descrição boba e senso comum da realidade. É o que as pessoas na vida fazem. Então, achar o equilíbrio entre essas coisas é muito difícil. E o importante é o seguinte, não existe um equilíbrio perfeito. Você não vai descobrir esse equilíbrio. Esse equilíbrio ele está sempre remetido ao seu público, o que vai gerar vários outros problemas que a gente vai conversar agora. Mas um ponto fundamental é a gente busca especificar conceitos porque os nossos textos buscam se comunicar. Nesse sentido, conceitos só são definíveis a partir de um objetivo, que é dado pela nossa pergunta de pesquisa, pelo nosso problema de pesquisa, e quando a gente imagina um público para a gente. Vamos voltar para a distinção conceitual dificílima entre samba e pagode do Zeca Pagodinho no Jô Soares. É impossível distinguir samba e pagode de maneira definitiva. O Zeca Pagodinho sofre e eles têm consciência plena que é impossível distinguir isso conceitualmente de maneira definitiva. Primeiro, porque ninguém ouviu todos os sambas e todos os pagodes que existem. Segundo, porque samba e pagode são, mais do que tudo, palavras usadas por pessoas. E as pessoas ficam rotulando sons de samba e pagode o tempo todo. Agora a gente está numa pandemia, não tem mais mesas de boteco, ou pelo menos não tem tantas. Mas se a gente sair pelas mesas de boteco por aí, a gente vai ver várias ocorrências de discussões desse tipo. O que é samba, o que é pagode. Eu, inclusive, tenho dúvidas se Zeca Pagodinho faz pagode ou faz samba. Eu acho que ele, inclusive, deve ter essas dúvidas. É impossível distinguir samba e pagode de forma absoluta, assim como é impossível distinguir qualquer coisa de modo absoluto. Mas, se você faz um estudo específico, seja ele qual for, com um objetivo comunicativo específico,
talvez seja não só possível, mas importante distinguir essas categorias. Então vamos lá. Você quer entender as mudanças num determinado estilo musical brasileiro que você vai chamar de samba, entre as décadas de 70 e as décadas de 90. Te chama a atenção, por exemplo, você acha que é um interessante problema de pesquisa, a entrada de novos instrumentos, sobretudo instrumentos elétricos, não acústicos, nesse estilo de música. Bom, você decide estudar o samba, e aí, eventualmente, a sua banca, o seu melhor amigo, a sua namorada e todas as pessoas chatas que habitam o mundo vão falar assim, mas você vai incluir pagode ou não? Porque para mim pagode não é samba. Ou você vai dizer assim, você tem que incluir o pagode. Na década de 90 o pagode se tornou muito mais importante do que o samba. Outra pessoa vai dizer assim, para mim pagode e samba são a mesma coisa. As pessoas pensam, as pessoas usam palavras e elas usam do jeito que elas quiserem. É uma liberdade absurda, a liberdade linguística. Como você vai lidar com isso? Buscando uma distinção universal, absoluta entre samba e pagode? Obviamente não. Primeiro você vai fazer escolhas. Eu quero incluir raça negra na minha historiografia dos instrumental, digamos assim, desse estilo musical. Eu acho que se você não incluir raça negra, eu, pelo menos como avaliador, vou sentir o seu projeto um pouco capenga, vou achar que está faltando alguma coisa, mas é uma escolha em grande medida. Você pode dizer assim, eu não quero incluir raça negra. Acho que é muito diferente do que é feito na década de 60, não parece, eu ouço, sei lá, ou antes, sei lá, década de 20, 30, eu ouço Léo Rosa, eu ouço raça negra, não vejo coisas muito similares, não quero incluir raça negra, não quero incluir pagode. Então você vai ter que definir para mim o que você não vai incluir. O pagode. Essa definição pode ser, e em geral, é bastante arbitrária. Você vai dizer assim, olha, eu estou classificando como pagode todos os estilos próximos do samba que utilizam instrumentos não acústicos, elétricos. Toda música e toda banda que se centrar nesse tipo de instrumento, eu vou excluir. O pagode tende a usar mais instrumentos elétricos do que acústicos. Agora mudou, porque o pagode deu uma gourmetizada e ficou chique para uma determinada classe média gostar de pagode. E aí, ao mesmo tempo, o pagode se tornou mais raiz também. Então, isso só complexifica a nossa vida, mas tudo bem. Mas o fato é, você definiu para você um conceito de pagode, que é razoavelmente claro diante do seu objetivo de pesquisa e que o seu público é capaz de entender. Uma parte do seu público, inclusive eu, vai ficar revoltada com essa definição? Vai. É o que deu para fazer. Você precisa trabalhar com distinções. Você vai incluir raça negra. Opa, show. Estamos todos mais felizes, ou pelo menos eu vou ficar mais feliz. E aí você nota que, em termos instrumentais, há uma diferença importante, sim, na transição da década de 80 para a década de 90. Muda muito o tipo de instrumento utilizado por essas bandas de samba. E aí alguém na sua banca vai dizer assim, você não pode chamar isso de samba, porque mudou muito, é outra coisa. Que nome que você vai dar? Você diz assim, pagode. Note, nas duas ocasiões, essa pessoa fazendo essa pesquisa maravilhosa, ela está usando praticamente o mesmo conceito de pagode. Pagode tem a ver com o uso de instrumentos elétricos, digamos assim. Numa ela usa para excluir, na outra ela usa para incluir e diferenciar. Eu, evidentemente, não quero aqui, não ousaria resolver o problema do Zeca Pagodinho, eu quero dizer o contrário. É o objeto, o objetivo de pesquisa e a sua audiência imaginada que determina o tipo de conceito que você vai utilizar. Você pode, inclusive, dizer assim, essa distinção entre samba e pagode, ela é maldita, eu não quero trabalhar com ela. Eu vou dar outro nome, outros termos para o estilo de música que eu vou estudar. Você pode dizer assim, eu não quero entrar na discussão sobre samba e pagode, existe uma grande bibliografia sobre isso, é muito espinhosa. O que eu estudo são músicas produzidas majoritariamente pela população negra, oriundas da década do início do século XX na Bahia, incorporadas no Rio, e que tem como cavaquinho, pandeiro e cuíca os seus instrumentos fundamentais. E aí, toda vez que você for se referir a esse objeto, você vai usar essa expressão, esse conceito de mais ou menos 32 palavras. É possível. Você saiu de uma treta conceitual entre samba e pagode. Entrou em outra treta sobre do que você está falando. Nunca acaba. Discussões conceituais nunca acabam.
basta você definir um conceito para alguém contestá-lo. Em grande medida porque você, enquanto alguém que está querendo definir um conceito, é alguém que está contestando outros conceitos também. É assim que a roda do conhecimento acadêmico gira. Então, é muito melhor a gente aceitar isso do que a gente achar que a gente vai resolver hoje, amanhã ou depois as distinções conceituais entre as coisas. Bom, de onde vêm os conceitos? Eles podem vir de qualquer lugar, menos da sua cabeça. Então, eu às vezes elogio determinados memes, eu às vezes critico determinados memes. Você não pode dizer que um conceito nasceu do zero na sua cabeça, mesmo porque um conceito envolve palavras, uma palavra que você define e outras palavras que você usa para definir. Essas palavras não podem ser todas inventadas por você, elas têm que vir de algum lugar. Eu, a princípio, acho que conceitos e distinções conceituais podem vir de qualquer lugar. Inclusive, tem muitos trabalhos sociológicos excelentes que mobilizam conceitos de outras áreas disciplinares que não são necessariamente da sociologia, áreas disciplinares adjacentes, ou mesmo conceitos oriundos da literatura, por exemplo. Se o conceito é bem definido e se o termo utilizado é capaz de ser bem compreendido, o conceito é bem sucedido, ele não precisa vir necessariamente da sociologia, ou da academia, ou de uma área disciplinar. A antropologia, por exemplo, tem uma tradição de transformar em conceitos termos êmicos, para usar o termo correto, mas que antigamente a gente chamava de termos nativos. Então, por exemplo, o conceito antropológico de mana, que tem a ver com uma aura, uma energia interior, etc., é um conceito que foi um termo nativo. Mana, ou a sua tradução respectiva, era um termo nativo. Todo conceito, em algum dia, foi um termo nativo de algum outro lugar, ou seja, não foi conceito um dia. Mas o importante de frisar é que um conceito nunca vem sozinho. Um conceito ele sempre vem acompanhado de outras palavras, e isso é muito cansativo, mas é real. Essas outras palavras também podem ser outros conceitos. Então é por isso que muitas vezes, quando a gente traz ou define um conceito, ou redefine um conceito, ou busca definir um conceito, a gente utiliza outros conceitos que estão associados entre si, ou que a gente quer associar entre si. Essas associações conceituais, numa definição bem genérica para a gente começar esse papo, é o que a gente pode chamar de teoria. Então, de modo muito genérico, para a gente começar a conversa, teoria tem a ver com arcabouços conceituais. Grupos de conceitos que se definem mutuamente, ou pelo menos em alguma medida se definem mutuamente. Então, quando eu menciono o conceito gramsciano de hegemonia, que penetrou em alguma parte do senso comum, algumas pessoas falam de hegemonia para diferentes coisas, eu trago com ele uma série de outros termos próprios da reflexão gramsciana. Por exemplo, direção, dominação. O poder que se exerce pela violência, o poder que se exerce pelo consentimento, o poder que se exerce pela coerção, o poder que se exerce pelo consentimento. Eu acho o exemplo do Gramsci particularmente interessante, como a maioria de vocês deve saber, o Antônio Gramsci foi um intelectual italiano que escreveu a maior parte da sua obra preso, em cárcere. Não à toa essa obra se chama Cadernos do Cárcere. E o Gramsci acreditava que ele tinha a esperança de que ele sairia da cadeia relativamente cedo e poderia reorganizar a sua obra. Então ele não tinha uma grande preocupação com o rigor conceitual, mesmo porque ele estava preso, né? Você imagina você estar preso, escrevendo e preocupado com o rigor conceitual de cada um dos termos. Então ele tinha distinções importantes, entendia aquelas distinções, mas às vezes se confundia nessas distinções. Então, quando a gente lê o Cadernos do Cárcere, às vezes o Gramsci utiliza hegemonia como sinônimo de direção, como sinônimo de poder consentido. Às vezes ele utiliza hegemonia como sinônimo de direção, poder consentido, e coerção, poder violento. Às vezes ele confunde direção e dominação. Não estou dizendo aqui que Gramsci é um pensamento menor porque falta rigor conceitual, uma coisa, enfim, natural da situação onde ele escreveu. Mas o fato é que o conceito de hegemonia traz um debate com ele, traz um monte de outros conceitos com ele. Depois que o Gramsci morre, ou os Cadernos do Cárcere são publicados, o conceito de hegemonia cria uma trajetória outra,
Então, hoje, se você fala hegemonia, você traz de carga semântica nesse conceito mais ou menos 100 mil intelectuais que utilizaram o conceito de hegemonia de modos completamente distintos. Voltando ao exemplo do Bourdieu, tem uma entrevista que o Bourdieu dá para o Terry Eagleton, que é um marxista inglês, inclusive muito influenciado pelo próprio Gramsci, e o Terry Eagleton fala assim, Bourdieu, obrigado pela entrevista, é um sonho conversar com você, eu gosto muito do seu conceito de doxa, mas eu acho que o conceito de doxa é a mesma coisa que a hegemonia do Gramsci. E o Bourdieu fala assim, não é não, porque a doxa tem a ver com isso, com aquilo. E aí o Terry Eagleton fala assim, não, mas isso é hegemonia. Isso que você falou é hegemonia. O conceito de doxa é bem parecido com a hegemonia. E o Bourdieu uma hora fica meio chateado, e aí ele diz assim, olha, tem muito a ver mesmo, você tem razão. Mas tanta gente passou a mão nessa palavra hegemonia, que eu poderia ou usar a palavra hegemonia e tentar criar o milésimo significado de hegemonia, ou eu poderia começar com uma palavra nova e criar o meu significado do jeito que eu quisesse. Eu escolhi fazer com doxa. É óbvio que não foi assim que ele disse, mas trocando em miúdos é mais ou menos esse o argumento. Isso mostra o tipo de problema que a gente tem na formulação, na reformulação conceitual, e mostra, ou pelo menos insinua, o lugar do que a gente está chamando de teoria. Bom, o que é teoria ou qual é o conceito de teoria? Não sei. Porque, em grande medida, cada utilização teórica reformula o lugar e a função da teoria, mas de modo muito genérico, teoria tem a ver com aquilo que não está nas evidências empíricas. Ou seja, quase tudo, porque as evidências empíricas não falam por si, você tem que interpretar. A interpretação se dá baseada em premissas cognitivas, você pode chamar isso de teoria também. Então, tem gente que considera a teoria as suas premissas básicas cognitivas de leitura do real. Nesse sentido, cada ser humano tem as suas teorias. A teoria da sua avó, a teoria do seu tio, etc. Academicamente, teoria é um pouco mais do que isso. Porque, veja, ok, todo mundo tem as suas teorias sobre a interpretação da realidade. Mas quando a gente está escrevendo numa determinada seara acadêmica, essas teorias, esses princípios cognitivos básicos de senso comum, em geral já foram trabalhados conceitualmente e geraram arcabouços conceituais distintos, ou seja, outras teorias. De modo geral, na sociologia, nas ciências humanas, teoria assume dois sentidos. Hoje, a aula está toda baseada em dicotomias, né? Dois problemas, dois sentidos, etc. Mas vamos lá. Para o Hegel tudo era três, para mim tudo é dois, porque eu acho que não tem síntese nem solução para as coisas. Mas vamos lá. Teoria sociológica ou teoria social, em geral, tem dois usos nos textos de sociologia que a gente lê. Em primeiro lugar, você pode dizer teoria é um conjunto de generalizações, de premissas, de diagnósticos genéricos sobre o comportamento humano. Vai parecer banal, mas é um pouco banal. Pessoas enraivadas, pessoas em cólera, tendem a fazer besteira. Isso é uma generalização genérica, legítima. Imagino que quase todo mundo aqui pode concordar. Humana, uma generalização sobre o comportamento humano, pode fazer parte de uma associação teórica. Um outro sentido de teoria é muito mais oriundo das ciências exatas e de uma certa visão positivista das ciências humanas. Eu já quero adiantar aqui que eu não tenho nenhum preconceito contra o termo positivista. Inclusive, quando me chamam de positivista, eu me sinto elogiado, porque quer dizer que eu estou fazendo algo rigoroso e próximo das ciências exatas. Mas, polêmicas à parte, o sentido de teoria para as ciências exatas e que algumas teorias sociais incorporam é diferente desse. Tem a ver com um arcabouço conceitual que tem explicações padronizadas e causais sobre a realidade. Então, você tem uma noção fraca de teoria, generalizações, possíveis de ser verdadeiras ou não, sobre o comportamento humano. Na outra, você tem uma noção forte de teoria, sistema conceitual, com relações causais, pré-determinadas e necessárias. O modo como os sociólogos utilizam
essas duas concepções de teoria varia entre esses dois polos. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Um autor como Irving Goffman, interacionismo simbólico, representação do eu na sociedade, enfim. O Goffman era particularmente compulsivo por analisar sociologicamente interações cotidianas entre as pessoas. O Goffman faz isso a partir de uma metáfora teatral do palco, ou seja, é possível analisar interações humanas cotidianas como se elas ocorressem como interações de atores num teatro. Por quê? Porque nós, primeiro, temos uma preocupação com a nossa persona, ou com o que ele chamava de face, com os personagens que nós representamos. Então a gente gosta de usar um cabelo de um determinado modo, um óculos assim, assim, assado, um jeito de gesticular controlado. Então a gente monta o nosso personagem. A gente monta o nosso personagem baseado num script, num roteiro. Todas essas noções, todos esses conceitos, performance, representação, script, personalidade, personagem, face, são conceitos compreensíveis para uma grande parte do senso comum. Eles formam um arcabouço teórico no Goffman, que é o que a gente chama de interacionismo simbólico, que está baseado em generalizações possíveis. O Goffman não diz assim, todo ser humano causalmente tenta controlar a sua performance de modo causal, e o Goffman não quer fazer explicações ou predições sobre o futuro. Ele quer basicamente organizar um vocabulário no arcabouço conceitual para ele poder sair pelo mundo analisando as interações das pessoas. E o Goffman fazia isso. Goffman escrevia sobre jogo, porque gostava de jogar, era um jogadorzinho, gostava muito de ganhar, dar uma apostada. Goffman adorava ficar sentado em determinados lugares, pracinhas, analisando como as pessoas se comportam. A noção de teoria no Goffman é uma noção de teoria no sentido geral. A teoria goffmaniana é um conjunto de relações gerais. Se a gente vai para um autor como Levi-Strauss, teoria não é isso. Teoria é algo muito mais próximo do que uma ciência exata considera teoria. É uma noção, para a gente usar um termo mais rigoroso das ciências sociais, é o mais comum, objetivista. Então, para o Levi-Strauss, estruturas cognitivas organizam o nosso pensamento. Elas existem, elas estão no nosso cérebro, na nossa cabeça. Em alguns textos, o Levi-Strauss dá a entender que elas existem, inclusive, biologicamente, que se a gente abrisse a cabeça de alguém e pudesse lá ver, a gente veria a origem das dicotomias e das grandes estruturas. Para o Levi-Strauss, a diferença entre cru e cozido é estruturante de determinados grupos ameríndios. Então, o cru e o cozido, a distinção entre essas coisas, é fundamental para a gente entender como esses grupos ameríndios compreendem cognitivamente as distinções de gênero entre homens e mulheres, as distinções entre velhos e jovens, as distinções entre um dia bom e um dia ruim, e por aí vai. Tudo isso remete a uma estrutura elementar, que é essa estrutura entre coisas que são cruas, virgens, verdes, e coisas que são maduras, cozidas, etc. Essa concepção de teoria levi-straussiana é uma concepção forte de teoria, mais dura, de novo, não tem nenhum juízo de valor sobre isso. Eu, inclusive, acho que me aproximo muito mais de uma concepção fraca de teoria. Tudo que eu estou dizendo aqui, quando eu botar esse vídeo no YouTube, pode gerar uma enorme polêmica, porque existem inúmeras leituras diferentes sobre cada uma dessas coisas. Mas, por exemplo, Bourdieu, para continuar nesse exemplo. Bourdieu, na minha leitura, tem uma concepção de teoria muito forte. Então, o que é a teoria bourdieusiana? Os seres humanos têm agência, mas essa agência é estruturada, e ela é estruturada porque ela também é estruturante em disposições que conjuntamente compõem um hábitos. Esse hábito está associado a determinados campos que formam os indivíduos e que os indivíduos formam. Esses campos são universos ou contextos de ação, onde eles lutam e se distinguem, e um campo é um campo de luta, é um campo de distinção. Essas distinções são associadas ao modo como a gente se apresenta. Então, hábitos têm a ver tanto com o hábito no sentido de comportamento, quanto com o hábito no sentido da roupa do Frei, o modo como a gente se apresenta, e essas distinções são simbólicas e elas estão associadas ao conceito de capital simbólico. Qualquer livro básico sobre Bourdieu vai ter lá campo, hábitos, capital simbólico, luta, estratégia, doxa,
Ilúzio, etc. Se vocês lerem um livro sobre Bourdieu e não tem nenhum desses termos, é um livro ruim, ou não é um livro sobre Bourdieu. Existe aí um esquema conceitual teórico razoavelmente fechado, onde a relação entre esses conceitos é pré-determinada pelo Bourdieu. É uma noção forte de teoria. No caso do Goffman, para continuar também no mesmo exemplo, você não tem um arcabouço goffmaniano definido. A cada livro novo que o Goffman escrevia, ele pluralizava um outro conceito, trazia novos conceitos. Inclusive, os livros do Goffman podem ser entendidos, cada livro, como o advento de um novo conceito. Framing Análise é o advento do conceito de enquadramento, a representação do eu, o conceito de performance, e por aí vai. Então, a gente tem essas duas noções de teoria, uma mais frouxa, mais fraca, e uma mais forte, mais objetivista. Eu não sei qual noção de teoria eu prefiro. Isso depende de premissas epistemológicas suas. Você olha para o mundo e acha que o mundo é profundamente determinado, profundamente ordenado, que as pessoas obedecem a estruturas definidas? Acho. Você acha que esse mundo pré-determinado ou sobredeterminado é passível de ser compreendido por uma teoria? Acho. Então você tem uma noção de teoria mais forte. Você acha que não? Você acha que existe muita diversidade, muita liberdade humana, e a reflexão humana sobre esses coletivos sociais, a reflexão sociológica sobre partes da sociedade, ela é sempre muito falha, ela é válida de um modo muito mais restrito? Provavelmente você vai tender a uma noção mais fraca de teoria. Veja, trabalhar com uma noção mais fraca de teoria não quer dizer que isso exija menos rigor conceitual. Ao contrário, eu, particularmente, a minha leitura do Weber é que o Weber é um autor que tem uma compulsão com rigor conceitual, que tem um arcabouço conceitual montado, mas as relações entre os conceitos dele não são determinantes e não são pré-determinadas causalmente, muito embora o Weber estivesse particularmente obcecado em entender relações causais, mas elas não são pré-determinadas. Para usar um exemplo clássico do Weber, é um elemento fundamental para emergir a guerra o assassinato ou atentado contra o arquiduque Ferdinando. Ou seja, houve um fato histórico muito específico que, sem aquele fato, a história poderia ser outra. Então, há relações causais no Weber? Há relações causais. Essas relações causais são pré-determinadas por um sistema teórico? Não. O arcabouço teórico do Weber, o conjunto de conceitos que ele utiliza para dar sentido aos fatos que já aconteceram. Não é para dar sentido causal a tudo. Enfim, imagino que é uma distinção complexa, mas depois a gente pode voltar nela. Bom, para que teoria? Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que fiz uma pesquisa, li a bibliografia, formulei bem a pergunta, fiz investimentos conceituais, entendi que determinados termos presentes na bibliografia eram ambíguos, tentei defini-los melhor para mim, acho que fiz uma contribuição conceitual à teoria. Por que eu preciso dizer qual é o meu lugar teórico? Eu sou um gramsciano, eu sou um habermasiano, eu sou um goffmaniano, eu sou um bourdieusiano, eu sou um marxista, etc. Por que eu preciso dizer isso? Na minha humilde opinião, você não precisa. A teoria, enquanto arcabouço teórico para o qual você paga pedágio, é algo desnecessário. Veja, não estou dizendo que teoria é algo desnecessário. Estou dizendo que a teoria, enquanto sistema teórico para o qual você paga pedágio, meu referencial teórico é X, é profundamente desnecessário. Inclusive, pessoas que fazem isso deixam de perceber elementos da realidade por causa de seus compromissos teóricos. Tem muita gente que passou a vida inteira dizendo, eu sou marxista. Aí o mundo dando um bando de baile nessa pessoa, dizendo que ele estava errado, mas eu sou marxista, eu sou marxista, eu sou marxista. Mesma coisa, eu sou weberiano, se é que isso existe. Você tem um debate super interessante entre dois marxistas, o Nico Poulantzas e o Ralph Miliband, sobre a natureza do Estado capitalista, né? E é super interessante, porque Nico Poulantzas e Ralph Miliband são dois autores que se reivindicavam marxistas. O Ralph Miliband tinha uma interpretação do Estado capitalista ligado a uma visão sobre a relação entre elites.
e as relações pessoais entre indivíduos. E o Nico Poulantzas era mais um autor estruturalista, mais próximo do estruturalismo francês. E o debate entre eles é mais ou menos assim, o Nico Poulantzas diz: Ralph, você tem uma visão que não atenta para as estruturas. Você está olhando elites e indivíduos. Você não é marxista o suficiente. E aí o Ralph Miller vai dizer assim, mas Nico, olha só, essas suas estruturas, elas são tão determinantes, elas são tão abstratas, que elas não têm nada a ver com o materialismo histórico. Você que não é marxista o suficiente. Eu estou dizendo isso para dizer que o exemplo do marxismo é um exemplo que eu citei, porque talvez seja a corrente mais importante, mas os dois se diziam marxistas, eram completamente fiéis ao marxismo, e os dois discordavam e falavam coisas, tinham interpretações completamente diferentes do que é ser marxista. Então, eu acho que esse tipo de filiação teórica sistêmica e que produz uma carteirinha ou uma tatuagem que você bota na cabeça, nociva. É a minha opinião. Muitos dos meus colegas discordam disso. Mas eu tô colocando aqui a minha opinião. Isso não quer dizer que teoria, enquanto arcabouços conceituais que você utiliza para dar sentido ao que você está estudando, ou que você está vendo, não tenha sentido nenhum, ou não sirva para nada. É a teoria que, de certo modo, permite que a gente conecte pesquisas sobre a ponta de uma agulha, pesquisas altamente específicas, a discussões, debates e a termos mais gerais. Então é a teoria que tira a gente do olhar chão de fábrica, do olhar conectado. Sem alguma teoria ou sem algum conceito nesse sentido, qualquer trabalho de ciências humanas será um trabalho de descrição banal das coisas. Então, eu estudo trabalho, por exemplo. Decidi estudar trabalho numa fábrica. Eu é um eu hipotético, tá? Então eu cheguei na fábrica. O que eu faço? Decidi fazer observação participante. Então eu vou lá, almoço com os operários e com as operárias, converso com eles e anoto tudo. Anoto tudo. Consegui uma vaguinha lá de trabalho, posso até fazer uma observação mais participante, trabalho também. E aí, chegando em casa, eu anoto como eu me senti mal, me senti bem, trabalhei muito, trabalhei pouco, fulano pediu para ir ao banheiro, não deixaram. E aí eu tenho um caderno de campo no final da minha pesquisa de 1 ano, de mais ou menos 1.500 páginas. Isso não quer dizer nada. É um monte de descrições soltas sobre tudo que eu vi numa fábrica. O que vai tornar isso um trabalho com algum sentido acadêmico? Em primeiro lugar, o problema de pesquisa ao qual eu estou interessado. Em segundo lugar, a pergunta de pesquisa que eu levanto. Em terceiro lugar, o que a bibliografia está discutindo sobre isso. E em quarto lugar, eu percebo que nessa pesquisa, nessa observação participante, determinados conceitos e determinados termos presentes na bibliografia ou na linguagem cotidiana não tão bons o suficiente para que eu consiga traduzir o que eu acho que eu estou vendo de novo ali. Então eu posso ver de novo ali um padrão de relações de gênero naquela fábrica que eu não vi em nenhuma outra obra. E aí eu começo um esforço conceitual de definir aquilo. Vou buscar categorias na teoria feminista ou em estudos de gênero de outro tipo. Essas categorias não me satisfazem, elas são boas, mas eu ainda quero dizer algo mais específico, então eu trabalho aqueles conceitos. Entendo que aqueles conceitos trazem outros conceitos, estudos sobre aqueles conceitos. Eu estou fazendo uma discussão teórica. Eu estou estudando uma fábrica que não é compreendida pela fábrica em si. É compreendida à luz de uma outra bibliografia, que é a bibliografia sobre trabalho, mas é também a bibliografia sobre gênero. E eu posso, inclusive, achar que eu fiz uma descoberta tão interessante que eu posso refundar uma grande teoria de gênero vigente no mundo. Ou numa determinada academia. É isso que a teoria faz. E quase sempre, essas discussões teóricas, se você faz uma boa revisão bibliográfica, ou se você se incomoda fortemente com a pobreza dos termos, ela aparece de um modo quase natural. Não quer dizer que ela apareça de um modo quase automático. Eu quero dizer o seguinte, você não define a teoria antes de fazer a pesquisa. Você pode até definir, mas no próprio trabalho de pesquisa, aquela teoria começa a dar defeito, e isso é bom. Porque, de novo, vamos trabalhar com outra dupla. Duas formas erradas de considerar a teoria para mim. Meu objetivo é aplicar uma teoria. Então, eu partir de uma perspectiva teórica, vou para o mundo e aplico a teoria como se fosse uma injeção de cima para baixo, assim, no objeto. E aí a conclusão do meu trabalho é assim, fulana de tal
estava certa. Fulano de tal estava certo. Eu estudo relações de gênero e eu cheguei à conclusão de que o arcabouço teórico de Judith Butler explicou tudo. Estudei relações de gênero nessa fábrica e é tudo queer. É tudo, as pessoas jogam com gênero, as distinções. Eu, quando leio uma coisa dessa, eu penso assim, perdi tempo, devia estar lendo a Judith Butler. A pessoa chegou lá e confirmou, e isso gera uma grande suspeição em mim, porque eu fico pensando assim, a pessoa estudou uma fábrica de copo em Quixeramobim, e a fábrica de copo em Quixeramobim obedece à teoria de Judith Butler, uma estadunidense que, salvo engano, nunca esteve em Quixeramobim, eu posso ser corrigido sobre isso. Então, assim, Judith Butler é uma das teóricas mais geniais do gênero, mas, assim, genialidade tem limite. Eu já disse que eu não acho que genialidade existe, mas, enfim. O que você faz com a teoria é dialogar com a teoria. Então, em alguma medida, você encontra nas teorias vocabulários e conclusões que você vai encontrar coisas parecidas no seu trabalho. Se você não encontra nada parecido, você tem que jogar aquela teoria fora ou usar ela de espantalho. Se você encontra algo parecido, que legal, você está alinhado a um referencial teórico, mas é parecido, não é idêntico. A sua contribuição nasce do que é de diferente em relação àquela teoria. Então, o primeiro problema é essa reverência e essa concepção de que se aplica a teoria. Isso não faz sentido. E a outra coisa, o outro problema polar a esse, é a crítica excessiva à teoria, ou o que eu prefiro chamar de sommelier de teoria. Então, é a pessoa que vai escrever um trabalho acadêmico, escreve um capítulo teórico e começa. Judith Butler é legal, mas ela tem um entendimento muito fluido das distinções de gênero. Já Levi-Strauss é bacana também, mas tem um entendimento muito duro das distinções de gênero. Já o trabalho da Iris Young é legal, mas tem uma coisa, ou seja, nada satisfaz, é tudo ruim. E mais do que isso, as críticas são as teorias em si. Você vê isso muito nos debates sobre teoria social. Eu não sei, eu não gosto da visão do estruturalismo porque tem um conceito de estrutura muito duro. Mas eu também não gosto do individualismo metodológico porque tem uma noção, não tem lugar para estrutura. Mas eu também... Isso não me diz nada. É muito duro em relação ao quê? É em relação ao seu objeto, ao que você está analisando. Ou seja, teorias não são criticáveis em si. Eu não gosto do marxismo porque a classe ali é muito forte. E eu acho que tem outras coisas. Isso não diz nada. O que diz alguma coisa é, eu fiz o meu trabalho, e no meu trabalho, classe não explica tudo. Por isso, um determinado marxismo que dá centralidade à classe não serviu para eu entender a minha realidade. E eu acho que eu posso contribuir com esse marxismo mostrando que classe tem um papel sim, mas é um papel menor do que outras variáveis sociais. Então veja, isso é o mesmo argumento que eu fiz na aula sobre revisão bibliográfica. Se o que eu estou vendo é parecido com outras coisas que eu li, é parecido, não é idêntico. Então, destaque as diferenças. Essas diferenças são as suas contribuições. Mas não destaque as suas diferenças de modo absoluto. Fulano está errado. Beltrano está errada. Ninguém está certo. Só você. Você teve que produzir uma linguagem do zero, a língua do P, para entender o seu trabalho. Enfim. Na sociologia especificamente, você tem uma distinção, e a última coisa que eu vou falar, que é distinções entre teorias em relação ao seu grau de generalidade, o que a gente chama de teoria social, num grau intermediário, teoria sociológica, ou aquilo que o Robert Merton, que é um sociólogo estadunidense também, chamava de teorias de médio alcance. Então as pessoas muitas vezes se perguntam assim, eu tenho que discutir com as grandes teorias sociais, ou seja, as teorias sociais mais abstratas, por exemplo, Giddens, Bourdieu, Habermas, Ryan Connell, sei lá, essas teorias que explicam a modernidade, o social, as relações sociais, Marx, Durkheim, Weber. Ou eu discuto com as teorias que estão relacionadas com o meu campo e o meu tema específico. Então, as teorias sobre as relações entre legislativo e executivo no Brasil. Eu acho que essa é uma escolha difícil e, em alguma medida, ela é uma escolha arbitrária. Mas eu acho assim, se você escolhe dialogar com as teorias gerais, você está elevando o seu trabalho
para um grau de generalização maior, você está pretendendo fazer uma contribuição à discussão sobre o que é modernidade, o que é contemporaneidade, o que é o social, etc. Quando você faz isso, os seus achados empíricos tendem a se perder um pouco. Quando você é mais humildão e pretende fazer contribuições a teorias mais de médio alcance, mais relacionadas à sua temática específica, as suas contribuições teóricas vão ser mais humildes, mas os seus achados empíricos vão ser mais potentes. Então, o grau de generalização teórico que a gente quer fazer depende um pouco desse jogo entre essas duas coisas. Então, o que não dá é você estudar a ponta de uma agulha, você estudar um grupo perdido no seio do nada com uma especificidade e dizer assim, ao estudar esse grupo, eu consigo provar que Margaret Mead estava errada. O salto é muito grande. Mesmo porque você está estudando um grupo específico. Tudo bem que a Margaret Mead também estudava um grupo específico, quer dizer, estudava 3. Mas o fato é que ela tentou abduzir ou deduzir daqueles 3 grupos uma teoria geral sobre como o gênero se estruturava. Ou seja, escolher dialogar com teorias de médio alcance, teorias sociológicas ou teorias sociais, envolve ganhos e perdas. Cabe a cada um de nós entender esses ganhos e perdas. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar, e agora a gente pode abrir o debate, e eu vou encerrar a gravação.